Os mistérios da mulher, antiga e contemporânea. Uma interpretação psicológica do princípio feminino, tal como é retratado nos mitos, na história e nos sonhos. Por Mary Esther Harding, segunda edição, Edições Paulinas. Capítulo 7. O Homem na Lua. A discussão a respeito do ciclo mensal da mulher levou-nos para além do estágio em que se julgava que a lua possuía uma vaga e mal definida influência fertilizadora, tendo um efeito particular nas mulheres. Agora precisamos aceitar as crenças mais organizadas sobre a lua, onde esse poder se torna personificado sob a forma de um deus ou de uma deusa. A crença mais primitiva sobre a lua é a de que ela seria uma presença ou uma influência fertilizadora. Quando as formas religiosas se tornaram mais organizadas, a lua converteu-se definitivamente em uma pessoa. Primeiro um homem, mais tarde um deus, um poder ou divindade masculina, fertilizadora. A lua foi assim considerada em várias das mais antigas culturas. Para os iranianos, por exemplo, que precederam os persas e floresceram nas bordas do Golfo Pérsico durante mais ou menos 1000 anos, em 1600 a.C., a lua era tida como um grande homem, sendo venerada como tal. Pensava-se primeiramente que esse homem lunar vivia na lua uma vida exatamente igual à nossa vida terrena. Nosso homem na lua é sem dúvida seu descendente. Por vezes acreditava-se que esse homem lunar havia se encarnado aqui na Terra, quando apareceu sob a forma de um rei muito poderoso. Mais tarde, considerava-se que todos os reis de uma certa linha ou dinastia eram encarnações do homem lunar. Muitos reis antigos usavam na cabeça um ornamento com chifres, um emblema da lua com chifres. Por transição natural, o rei que era assim adornado tornou-se não somente a lua, como também o touro, pois animais com chifres, especialmente o touro e a vaca, estão entre os animais que são associados com a lua. Chifres de touro eram usados como um ornamento cerimonial pelos reis celtas, egípcios e assírios, e também por outros, indicando que, para esses povos, seu rei era a encarnação de uma divindade com chifres. Dizia-se, em épocas posteriores, que o rei que estava atualmente reinando não era a própria lua, mas sim um representante dela, tendo talvez descendido da mesma. Por exemplo, conta-se que Genghis Khan, o imperador mongol do século XIII d.C., traçou sua ascendência até um antigo rei cuja mãe havia engravidado por meio de um raio lunar, embora não mais acreditassem que tais coisas pudessem acontecer. O chefe de Eno, nas Ilhas Polinésias, era chamado de o Senhor da Lua, e em Samoa, quando o chefe morria, diziam que a lua caiu. Em outras tribos, esperava-se com apreensão o primeiro surgir da lua crescente, e tão logo ela fosse avistada no céu, gritavam para o rei: "Tua vida foi renovada." Era como se eles temessem que, se a lua não voltasse, o rei não poderia continuar a viver. Assim, os mitos que incorporavam a história da lua tornaram-se gradualmente cristalizados. As mudanças observadas a cada mês na lua verdadeira
eram narradas como se a lua fosse um ser vivente. Eram figuradas com aparência humana, pois pensava-se que, de certa maneira, seriam típicas de coisas que acontecem aos homens na Terra. Agora reconhecemos que esse sentido de apropriação refere-se a uma correspondência psicológica e não a algum fato histórico meio esquecido da era heróica. O mito, que surge de um fenômeno natural, representa uma percepção de uma verdade subjetiva interior projetada ou percebida no mundo exterior. Mas os primitivos naturalmente não sabiam disso. Eles meramente contaram em forma de história a verdade de cuja origem nunca suspeitaram. Assim, a lua crescente e a lua minguante são antropomorfizadas, criando um homem lunar que é representado como uma espécie de figura de herói morando na lua, enquanto que, ao mesmo tempo, ele é a própria lua. A história típica é a de que o homem lunar começa seus feitos quando a lua crescente aparece pela primeira vez, lutando com o demônio da escuridão que devorou seu pai, a antiga lua. Esse demônio da escuridão é representado nas antigas figuras como uma espécie de dragão. O herói vence o demônio e, quando a lua alcança sua plenitude, ele reina triunfante na terra. É um grande e sábio rei. Instaura a ordem na tribo e estabelece a agricultura, ensinando a seu povo a época da semeadura e da colheita. É também o legislador e o juiz dos homens, cujos motivos secretos é capaz de trazer a lua. Essas qualidades do grande e heróico rei da lua combinam com os mitos e superstições anteriores sem forma, que já foram aqui esboçados. Lá, o poder benéfico da lua assinala o tempo, criando assim a ordem, pois as mudanças da lua formaram o primeiro calendário do homem primitivo. De modo particular, a sucessão de luas regulava as atividades agrícolas. Um mito posterior conta que o herói ensinou aos homens como cultivar os campos. Antes de sua vinda, antes do culto organizado da lua, os homens devem ter vivido somente em tribos nômades, sem agricultura. Essa fase da vida do herói prolonga-se durante o período brilhante da lua. Tão logo alcança o zênite de seu poder, no entanto, o velho inimigo que conquistou seu pai começa a atacá-lo e a persegui-lo. É finalmente derrotado e o demônio o devora. A lua mingua e diz-se que o rei morre fragmentado, o que é bastante estranho. Encontraremos esse tema outra vez quando considerarmos a história de Osíris, cujo corpo foi cortado em pedaços e espalhado. O comer pedaço por pedaço refere-se sem dúvida à mordida noturna que é tirada da lua na sua diminuição gradual. Depois de sua morte, o homem lunar vai para o submundo, pois foi engolido pelo dragão, cuja barriga é o submundo. Ali continua sua permanência durante a fase obscura da lua. Enquanto reside no submundo, não está morto, nem somente passivo, mas exercita sua velha função de juiz. Agora, entretanto, é o juiz das almas dos mortos que são os habitantes do submundo, pois, como em todos os mitos do dragão, os mortos são engolidos por ele. No fim desse período, o ciclo se repete. Seu filho luta com o demônio e o sobrepuja por um breve período, tornando-se por sua vez rei através do poder da lua. Esse mito representa claramente as mudanças da lua em suas várias fases,
tais como são observadas pelo homem primitivo, mas não se pode considerar como sendo somente um mito que representa fatos astronômicos, pois, na verdade, as mudanças da Lua estão relacionadas com o próprio homem. Os fatos são contaminados pelo material psicológico ou subjetivo. A vida interior e invisível do próprio homem, não reconhecida como inerente a ele, foi projetada para fora da sua psique e sua atividade foi atribuída à Lua. Esse homem lunar, que representa uma parte não reconhecida da psique humana, faz pela tribo primitiva o que um homem da tribo daquela época era incapaz de executar por meio de sua própria inteligência. Estabelece a ordem, ensina a arte da agricultura, é juiz e legislador. Essas coisas são primeiramente produtos do pensamento, e este não é uma função da consciência humana, mas provém das funções da Lua, cuja influência sobre a vida primitiva em povoados obscuros era mais profunda e impressionante do que pensamos. O homem primitivo não tem relógios, não tem nenhum calendário, não sabe quantos dias formam o ano. Talvez um curandeiro muito sábio ou um chefe possa saber, mas o homem comum não sabe. Ele não conseguiria contar os dias, mesmo que soubesse seu número, pois muitos povos primitivos até hoje não sabem contar mais do que os dedos de suas mãos. E outros têm palavras somente para 1, 2, 3, 4 e muitos. As mudanças rítmicas da Lua, no entanto, deram-lhes meio inestimável de computar o tempo e ajudaram-nos a calcular. Assim, as épocas para a semeadura e colheita eram calculadas por luas e considerava-se natural que o homem lunar tivesse ensinado a arte da agricultura. O conselho dos mais velhos realizava-se à luz da lua, depois que o trabalho diário fora feito. Se algum crime tivesse sido cometido na tribo, o caso seria investigado ao luar, e dessa maneira sentia-se que a lua era o juiz. Em noites claras, também os velhos sentavam-se ao redor do fogo, não perturbados pelos medos da floresta que os afligia quando as noites eram completamente escuras. Assim originaram-se as reflexões e especulações primitivas das quais evoluiu o pensamento organizado. E até hoje, palavras que têm algo a ver com a atividade mental são, na maioria das línguas, derivadas dos nomes da Lua. Posteriormente, a Lua foi representada como um deus. Essa mudança na caracterização marca um passo adiante no desenvolvimento da percepção do homem, pois os deuses não são apenas as mais altas espécies dos homens, super-homens, mas claramente pertencem ao mundo do espírito, ou, como poderíamos dizer, ao reino psicológico. Às apalpadelas, aqueles povos antigos estavam tentando distinguir entre o que era objetivo e o que era subjetivo em suas observações. Quando relatam um mito de deuses que está ainda, de modo curioso e inevitável, ligado a fenômenos naturais, eles reconhecem vagamente que aquela história é o registro de um drama espiritual que, como sabemos, acontece no inconsciente, mas que eles só viam refletido no mundo exterior, neste caso, na Lua. O psicólogo diria que só o viam projetado no objeto. Os deuses lunares datam de uma época muito antiga, de modo que não temos nenhum registro bastante claro a respeito deles. Ur era o deus lunar da Caldeia, cuja capital tinha seu nome, Ur.
com H ou sem H. E foi desta cidade que, segundo a Bíblia, veio Abraão, mais ou menos em 1900 a.C. Os vários objetos de arte que foram recentemente descobertos em Ur nos deram um vislumbre daquela civilização antiga. No dialeto burbur, Caldi é o equivalente exato de Ur. Consequentemente, os caldeus eram adoradores da lua, ou meramente habitantes de uma cidade dedicada a ela, ou ainda tinham o nome do deus da lua. Sin era o deus lunar da Babilônia. Seu culto floresceu por muitos séculos. Provavelmente começou no tempo em que os babilônios absorveram a cultura de Ur e Eridu, ambos centros do culto da lua, o que deve ter acontecido por volta de 1800 a.C. Isto perdurou durante o século XIII a.C., pois existe um registro de que o rei Kurigalzi restaurou o templo de Sin, o deus da lua, em Ur. Durante esse longo período, a lua era a suprema divindade da Babilônia, embora durante seu curso surgisse Shamash, o deus do sol. Este, porém, nunca foi considerado tão poderoso quanto o deus da lua. Outra mudança também foi iniciada durante essa fase, a ascensão ao poder e favoritismo da deusa da lua, Istar, que, dizia-se, era filha de Sin. Com o transcorrer do tempo, seu culto excedeu àquele anterior do deus lunar, e a transição, da qual teremos oportunidade de falar mais tarde, foi feita perdendo a lua o sexo masculino e tornando-se feminina. Sim, é muito mais conhecido para nós do que Ur, porque sua história é claramente contada em várias representações, preservadas em moedas e placas e também nas inscrições cuneiformes que foram achadas e decifradas. Algo de seu poder e tributos também é descrito nas inscrições e preces dirigidas a ele. É chamado de Pai dos Deuses, o Senhor dos Céus, cuja pequena foice brilha entre os deuses. Um hino antigo assim se dirige a ele. Sin, só tu dás a luz que vem de cima. Tu és a luz do mundo. Nas figuras, vemo-lo entronizado na lua crescente, ou na árvore sagrada, ou embarcando na sua barca lunar, na qual veleja pelo céu da noite, ou lutando com o demônio que o devora. Como o homem lunar, ele tem dois aspectos ou fases. Uma vivida no mundo superior e outra durante a fase obscura da lua, no submundo. Mas na história de Sin há uma outra diferenciação. O tempo de esplendor é agora dividido em 3 períodos, cada um dos quais é governado por um aspecto diferente do Deus. Sin torna-se então um Deus trino e uno. É expressamente afirmado nos textos que Sin é cada uma dessas 3 pessoas que regem os segmentos do período brilhante da lua. Esse é provavelmente o começo da divisão do deus lunar em períodos de 4 semanas, o 4º período sendo de escuridão. Essas 3 pessoas ou deuses são Anu, Enlil ou Bel e Ea. Um texto antigo diz, abre aspas, a lua é, durante o período de sua visibilidade, nos primeiros 5 dias, o deus Anu. Do 6º dia ao 10º, o deus Ea. Do 11º dia ao 15º, o deus Enlil.
Fecha aspas. O nome desse deus da lua, Sin, é familiar para nós se pensarmos no Monte Sinai, que significa Montanha da Lua. Esse fato lança uma luz interessante sobre a história judaica, pois foi no Monte Sinai que Moisés recebeu as tábuas da lei. Sin, como deus da lua, era o antigo legislador, antecedendo de muito a Moisés. Foi, portanto, em um lugar muito apropriado que este procurou e encontrou as tábuas enviadas pelo poder divino. Men, ou Mene, era o deus lunar frígio. Seu nome nos interessa especialmente pela coincidência curiosa de que a palavra latina mens significa mês. Essas duas palavras, no entanto, não parecem ter vindo de uma raiz comum. Osíris é o deus egípcio da lua. A história de sua vida e morte é conhecida em muito mais detalhes do que no caso de qualquer outro dos deuses da lua. Sua discussão será reservada para o capítulo sobre Ísis e Osíris. A história de carreira do deus da lua segue uma configuração similar à do homem lunar. Há, entretanto, uma diferença importante entre eles. O homem lunar vive através de um ciclo de mudanças da lua e então, ao ser devorado pelo demônio da escuridão, morre. É substituído por seu filho, o jovem lua, que também só pode viver através do breve período do esplendor da lua. O deus lua, em contraste notável, é imortal. Vive, sofre e morre, mas volta, renascido com a lua nova. É o modelo dos deuses que morrem e ressuscitam. Sua vida ocorre em uma série de fases. Quando a lua está brilhante, o deus está na sua fase de mundo superior. Quando a lua está escura, o deus foi para o submundo, mas certamente retornará. Sua relação com os seres humanos muda com suas fases mutáveis. No mundo superior, ele é invariavelmente beneficente, tendo os atributos da verdade, justiça, construtividade e fertilidade. Em sua fase de submundo, entretanto, é destrutivo para os habitantes terrestres. Envia tempestades, enchentes, mortes e desastres. Não obstante, na sua fase de submundo, leva luz para o submundo. É o juiz dos mortos e o mediador entre o homem e os deuses, e em sua barca lunar transporta as almas daqueles que devem ser redimidos do submundo para dentro do sol. Ele é, portanto, o portador da esperança de imortalidade. O Deus que vai para o submundo e prega para as almas do inferno é uma figura familiar para nós que conhecemos a narrativa cristã. É interessante notar que essa função, característica de todos os deuses que morrem e ressuscitam, tem provavelmente origem na sua forma mais antiga nos antigos deuses da lua. Muitas das figuras dos antigos deuses da lua que foram preservadas mostram vários episódios de suas histórias. Sin, como vimos, é frequentemente representado como o homem na lua, entronizado na lua crescente. Algumas vezes a figura mostra-o cercado por um monstro similar a um dragão, que o está quase devorando. Em certas moedas, esse mesmo dragão é visto devorando uma lua crescente.
Em outras figuras, Sim aparece em forma totalmente humana, recebendo fiéis e julgando os mortos no submundo. Nessa última variação, é frequentemente representado como preto, indicando que aqui está na sua fase de submundo, como a lua obscura. O homem lunar, ou o deus da lua, que evoluiu gradualmente das ideias antigas de que esta tinha uma influência fertilizadora, reteve as funções e poderes que havia sido anteriormente atribuídos à mesma. De fato, ele veio a existir, por assim dizer, através de uma concentração do poder anteriormente difuso que a lua havia dispensado. Esse homem lunar, ou deus da lua, tornou-se o provedor de crescimento e fertilidade. Por exemplo, o rei, que era o representante terrestre da lua, era usualmente causador de chuva e, se as colheitas falhassem, ele levaria a culpa, talvez até pagando seu fracasso com a própria vida. O deus da lua também herdou os poderes de fertilidade em relação aos animais e seres humanos, de modo que as mulheres sem filhos procuravam-no com presentes e preces para que ele as livrasse da maldição da esterilidade. Em tribos mais primitivas, as mulheres e os animais só podiam gerar filhos através do poder da lua. Um sentimento que foi cristalizado na crença de que a lua seria o marido real de todas as mulheres. Acreditava-se que concebiam não pelo sêmen humano, mas pela impregnação de um raio lunar. Não é, portanto, surpreendente que nas religiões onde o deus da lua é adorado, encontremos um cerimonial de casamento celebrado entre as fiéis e o deus, ou seu representante humano. A princípio, esse costume era efetuado em todo casamento comum, como uma medida puramente secular, um procedimento necessário para assegurar que o casamento seria frutífero. O rei ou chefe, sendo a personificação da lua, dormia com a noiva na primeira noite do casamento. Esse costume sobreviveu na França na Idade Média, no direito do senhor feudal. Um cerimonial de casamento similar tornou-se o rito central dos mistérios da mulher em muitas religiões antigas. Esse é o hieros gamos, um casamento sagrado, ou matrimônio santo, que era considerado como absolutamente necessário, não somente para a fertilidade das mulheres que nele tomavam parte, mas também para o bem das safras e rebanhos da comunidade. Em muitas religiões, esses mistérios eram efetuados anualmente e constituíam um dos principais rituais religiosos. São a base de muitos ritos de fertilidade que têm sido frequentemente descritos em conexão com religiões antigas e que sobreviveram no Carnaval, que na Europa ocorre na primavera. O Carnaval precede a Quaresma, sendo a Quaresma e a Páscoa festas associadas à lua. Esses ritos são ligados aos deuses que morrem e ressuscitam, deuses da lua ou filhos da mãe lua. Conta-se que durante essas festas as mulheres apresentavam uma sensualidade grosseira e lasciva que absolutamente não apresentava suas personalidades normais. Os participantes podiam ser membros respeitáveis da sociedade na vida cotidiana, mas na época desses rituais era seu dever entregar-se à sensualidade mais grosseira a fim de estimular os poderes fertilizadores do Deus. Gestos e ações obscenos faziam parte dessa tentativa deliberada de incitar o Deus, e a lascívia que se mostrava tensionava excitar o noivo celestial a conferir seus poderes fertilizadores à tribo de forma abundante. Briffaut expõe a razão desses costumes na seguinte passagem, abre aspas.
A explicação para o caráter sensual e sexual desses ritos religiosos repousa na noção de que cada função da mulher, seja como mãe, esposa, nutriente, cultivadora do solo, feiticeira, bruxa, profetisa ou sacerdotisa, postula sua união com o Deus que é o doador desses poderes. A incidência tão conspícua como o traço de todas as religiões pagãs refere-se à união das mulheres com seres divinos. A união de homens com deusas não toma virtualmente nenhuma parte nessas concepções e práticas. O casamento sagrado com o noivo divino é uma necessidade funcional para as mulheres. Os homens não necessitam estar unidos a uma noiva divina para cumprir suas funções. Mas todas as religiões, desde a mais primitiva até a mais desenvolvida, está imbuída da ideia de uma união com um Deus, um hierogamos, ou matrimônio santo, sendo uma necessidade para todas as mulheres. Fecha aspas. Tal como vimos acima, os maiores também acreditam que a Lua, entre eles considerada só com um vago poder ou influência, é ainda o verdadeiro marido de toda a mulher. Assim também em religiões mais avançadas, que desenvolveram uma divindade a partir do conceito primitivo, esse Deus também é considerado o verdadeiro marido de cada mulher. E, como acabamos de ver, os mistérios dessas religiões eram representados todos os anos, sendo que durante o ritual, cada mulher da comunidade, na sua própria pessoa ou na pessoa de uma substituta escolhida, unia-se ou procurava ser unida ao Deus. Esse Deus da Lua, no entanto, não é somente doador de fertilidade à mulher, mas é também seu guardião e protetor. Seu ciclo mensal de mudança corresponde ao ciclo dela. Suas atividades são iguais às dela. Assim, encontramos deuses da lua cuidando da agricultura, tarefa especificamente feminina, fiando, tecendo, fazendo potes, carregando água e lenha, cozinhando e até agindo como parteira. Todas essas coisas eram ocupações femininas. É quase como se o Deus da Lua, patrono das mulheres, precisasse ele próprio ser uma mulher disfarçada. De fato, o Deus da Lua é usualmente bastante feminino no seu tipo. Alguns dos deuses da Lua são realmente andrógenos, tanto masculinos como femininos. Sin, o deus da Lua da Babilônia, é assim evocado por seus fiéis, abre aspas, Mãe útero, progenitor de todas as coisas, ó Pai misericordioso que tomou sob seus cuidados o mundo inteiro. Fecha aspas. Não é surpreendente, portanto, achar uma tendência em vários lugares de considerar a divindade da lua como uma mulher. Ela torna-se uma deusa, mas ainda retém alguma coisa de suas características masculinas. Na Babilônia, o deus da lua, Sin, foi gradualmente substituído pela deusa Istar, que é descrita como mãe da lua e também como filha da lua. Ela, como Sin, seu predecessor, também é andrógina, sendo evocada como ó meu Deus e minha deusa. No Egito, uma das primeiras formas da deusa lua Isis foi Isis-Net, que era tanto masculina quanto feminina. Isis-Net. A deusa da lua grega, Ártemis, também é considerada como masculina ou feminina.
Plutarco diz, abre aspas, chamam a lua de mãe do universo cósmico, tendo ela uma natureza masculina e feminina. Fecha aspas. A transição do deus da lua para a deusa da lua, que se deu em muitas das religiões antigas, está provavelmente relacionada com o advento da adoração do sol, pois o deus Sol tomou posse de alguns dos atributos da divindade fertilizadora do deus da lua, seu antecessor. Certamente esse foi o caso na Babilônia, onde o culto do deus Sol, Shamash, gradualmente tornou-se mais importante. Shamash, o Sol, era originalmente o filho da lua, e sua adoração e honras eram definitivamente inferiores àquelas do todo-poderoso Sin, Senhor dos deuses. Mas quando a deusa Istar se tornou por excelência a divindade da lua e da mulher, Shamash foi desobrigado de um rival terrível, pois Istar podia ser a mãe dos deuses sem infringir a dignidade dele. Uma transição mais ou menos similar ocorreu no Egito, onde o direito exclusivo de Osíris de ser o supremo senhor dos céus foi ameaçado pelo tardio deus do sol, Ra. A adoração de Ra foi favorecida pelo culto sacerdotal de Heliópolis por razões políticas, vindo a ter reconhecimento oficial. Mas a religião espiritual do país permaneceu centralizada no culto de Osíris e Ísis, sua esposa e irmã, que é mãe de toda a natureza e deusa da lua. Consequentemente, em religiões posteriores, encontramos a lua tipicamente representada por uma deusa e seu filho, que morre e renasce. Essa deusa-mãe é a representante celeste do mundo feminino. É a mãe ou a mulher. É imortal. Não morre como seu predecessor, o deus da lua, mas vive eternamente e é o protótipo da mulher, o eterno feminino. Associado a ela está um jovem, seu filho, que morre e ressuscita exatamente como seu antecessor, deus da lua. Ele é, de fato, o descendente direto do deus da lua e conserva os valores que, de outra maneira, poderiam ter sido perdidos na transição. Essa deusa é a Mãe Celestial, a mãe do Deus da Lua, de fato, a mãe de Deus. Vive eternamente, sendo que seu caráter imutável e permanente é a sua característica mais marcante. Ela é o poder por trás de Deus, ou, segundo Prifo, abre aspas, ela é a deusa fatal, a deusa do destino e, frequentemente, a inexorável deusa da morte, que mesmo os esforços e súplicas de seu filho não podem abrandar. Fecha aspas. Isso nos traz para a última fase do culto à lua, onde a lua é mãe. Como vimos, isso veio de um conceito mais primitivo da lua como um ser masculino fertilizador. É uma transição muito natural. Primeiro, a lua tinha o poder de fertilizar. Então essa influência foi concentrada em um ser personificado, o deus da lua, que fecunda as suas fiéis diretamente. Depois, por uma espécie de ampliação do conceito, a lua tornou-se o Criador, a grande mãe de todos. É a mãe do Deus da lua, mas ele é também seu esposo. Seu poder é conferido a ela, como havia sido anteriormente conferido às fiéis do Deus da lua. Ela própria é fertilizada por ele. Assim é representado o conceito da perpétua geração.
A mãe dá à luz o filho e é por sua vez fertilizada por ele. Ou, como também tem sido expresso, o deus ou deusa da lua é andrógeno, macho e fêmea, capaz de se reproduzir sozinho. Essa mãe que é provedora de tudo, mãe dos deuses, dos homens e das criaturas dos campos, aparece várias vezes nas mitologias primitivas. Algumas vezes é a mãe lua e outras vezes a criativa mãe terra ou mãe natureza. Em muitos sistemas, esses dois conceitos estão estreitamente entrelaçados, de maneira que é difícil dizer se algumas das antigas deusas mães foram primeiramente divindades da terra ou da lua. Com efeito, cada uma delas era considerada como representante do mesmo poder degenerativo. Os caldeus, gregos, escandinavos, hindus e chineses falam de suas deusas mães algumas vezes como lunares e outras tantas como divindades da terra. Isso parece um pouco incongruente para nós, mas para os povos mais primitivos não havia nenhuma dificuldade de entendimento. E se isso acontecesse, havia o mito da origem da lua para explicar a identidade dos atributos da terra e da lua. De acordo com esse mito, que ocorre tanto no mundo antigo quanto no moderno, a fonte original da lua e da terra era o ovo do mundo. A lua, que dividiu-se em duas partes, uma permanecendo no céu como lua e outra tornando-se a terra. Aquele primeiro ovo do mundo foi a mãe da qual todas as coisas surgiram. Ambas as partes do ovo têm sido chamadas de mulher ou mãe. Bachofen, em seu Das Mutterrecht, mostrou que todas as mães da Terra levam uma vida dupla, como terra e como lua. Não obstante, todas derivam da grande mãe, a lua. A Terra não é mais do que uma parte do grande ovo do mundo cósmico. É, de fato, a filha da lua. Plutarco, em seu Ísis e Osíris, diz-nos que os sacerdotes egípcios chamam a lua de mãe do universo, o que inclui também a Terra e o Sol, pois o filho da mãe lunar é algumas vezes um deus lunar, mas ocasionalmente é o deus do Sol. Em todas as épocas e por toda a parte, os homens têm concebido uma grande mãe, uma grande mulher que zela pela humanidade lá do céu ou do lugar dos deuses. Esse conceito pode ser encontrado em praticamente toda a religião e mitologia cujos conteúdos tenham chegado ao nosso conhecimento. Essas grandes mães, cujo culto tem dominado as ideias religiosas de povos muito distanciados entre si no tempo, espaço e cultura, têm uma similaridade essencial surpreendente. A Grande Mãe foi adorada na Babilônia Antiga, no Oriente Próximo, no Egito, em Roma, na Europa medieval, até hoje em dia entre os camponeses da Europa, nos países célticos, no México Antigo, entre os índios da América do Norte e do Sul, na África, na Austrália, na Polinésia, na Índia e na China Antiga. Em todos esses lugares, e nenhuma asserção é feita de que essa lista seja completa, a mãe tem certas qualidades claramente definidas. É uma deusa da lua participante das características lunares, e num sentido peculiar, é a divindade da mulher. É de fato estranho que lendas originárias de lugares tão distantes pudessem ainda ser tão similares. A única explicação possível é a de que os mitos representam uma realidade psicológica que foi percebida por esses povos não em forma de um pensamento abstrato, mas como uma imagem surgida do inconsciente e projetada no mundo exterior, tomando a forma de um ser divino, neste caso, a divindade da lua.
Como Jung claramente demonstrou, os deuses são princípios ou forças que funcionam separadamente da vontade consciente do homem, e a cuja ordem ele precisa se curvar. Os mitos da deusa da lua e as suas características protegem uma verdade que não poderia ser percebida diretamente pelos seres humanos, isto é, a realidade subjetiva interior da psicologia feminina. No passado e ainda hoje, a lua representa a figura ou imagem do princípio feminino, que é uma função tanto do homem quanto da mulher. Porém, na psicologia da mulher, ele é um princípio dominante, enquanto que para os homens é somente o governante da noite, o princípio sob cuja égide o inconsciente funciona.